Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais uma noite da nossa querida live. Todas as quintas-feiras estaremos aqui com vocês, um grupo de amigos, de família, a família Quinta de Luz. Hoje é o tema que a gente vai falar, né, sobre a família, essa família espiritual. E a Quinta de Luz a gente encontra um monte de irmãos, companheiros de jornada. Esses companheiros que vai fazendo muito sentido para a nossa vida, né? A gente realmente, a Quinta de Luz é uma grande família. E a gente fica muito feliz em ver todos vocês agregando, né, essa família linda chamada Quinta de Luz. E é com muito prazer e com muito orgulho que a gente vem aqui e prepara essas lives para vocês. Lives, vídeos no YouTube, né, evangelho com os nossos queridos evangelistas, nossos amigos trabalhadores da Quinta de Luz que fazem uns vídeos maravilhosos, né, de alerta, de chamada de atenção, de esclarecimento aos olhos da doutrina espírita. E a gente fica muito feliz de estar aqui junto com vocês, compartilhando, né, esses aprendizados ao longo da caminhada que a gente vai tendo aí nesta vertente espírita, né, nessa seara espírita. Boa noite a todos. A gente sempre aguarda um pouquinho, né, para que as pessoas entrem, saber que a live começou. Tem muita live boa, hein, gente? Muita live boa. A última live do João foi muito boa. Todas as lives são muito boas, né? E se vocês puderem assistirem, quem não assiste, assiste depois, tá? Ah, deixa eu dar um recadinho. Muita gente me procurou, eu acredito que procurou Márcio também, porque aconteceu com ele também, tá? Que na última live que eu fiz sobre por onde anda o meu amor, eu não consegui registrar ela, porque tem algumas pessoas que assistem depois. Eu não consegui registrar, não sei o que foi que deu. A Patrícia, eu fui loucamente, Patrícia, eu não tô conseguindo. Aí Patrícia disse que Márcio tinha acontecido a mesma coisa. Parece que o Instagram, tá? Foi problema nosso não, foi problema do Instagram, deu uma bugada aí. Não sei o que foi que aconteceu, que ele não registrou, simplesmente não deixou registrado, né? Aí quem viu a live no dia, tanto a minha como a de Márcio, viu. Quem não viu vai ficar na lembrança. Ou até a gente trazer uma proposta de um mesmo tema similar, né? Então foi isso que aconteceu, tá, gente? Muita gente, teve algumas pessoas que me procuraram e tua live não ficou registrada. Eu não falei com o Márcio, mas eu acredito que Márcio tenha tido a mesma coisa. Só que foi o Instagram que nos presenteou. É aquela coisa, né? A live veio para as pessoas que estavam assistindo. Quem assistiu no dia foi massa, mas quem não assistiu não conseguiu ver depois, ok? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre essa família espiritual. E que para mim vai ser uma maravilha, porque a gente começar a conversar um pouquinho sobre esta família espiritual, para mim é muito fácil, porque ao longo da minha vida eu venho encontrando muitos parentes, né? Muita parentela espiritual, né? A minha parentela física
Graças a Deus é pequenininha, mas é uma parentela bastante unida, forte. Temos um braço aí de união entre, né? Nessa parentela física eu tenho bastante sólido, graças a Deus, né? Como toda família, a gente tem às vezes nossos contratempos, mas são contratempos que, com muito amor, paciência, caridade, a gente vai conseguindo trazer para um eixo, porque esse é o processo do nosso aprendizado. Então hoje, queridos amigos, vamos falar sobre família. E quero que essa força crística possa realmente nos envolver nesta noite e nos dê a permissão de entender que cada um de nós vamos compondo a nossa história e cada ser carrega aí o dom de ser capaz, de ser feliz, compartilhando, aprendendo e vivenciando o Evangelho de Jesus. Hoje eu vou falar muito dos ensinamentos desse nosso querido amigo, né, companheiro aí de jornada, Jesus. Vamos transcorrer aí em algumas reflexões, obviamente, que sejam úteis para nós, né? Vocês sabem que eu sou adepta àquela que faz o povo pensar, e eu gosto de fazer o povo pensar, porque quando o povo pensa, eles começam a ter uma fortaleza, né, a nível interno. Então eu quero que o povo pense, porque povo que não pensa não evolui, ok? Então vamos pensar. E logo para essa abertura, eu quero trazer para vocês o Livro dos Espíritos, que na pergunta 775, Kardec, né, pergunta aos amigos espirituais, e ele diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E a resposta dos amigos espirituais é uma recrudescência do egoísmo. Eu, claro, fui procurar o que é recrudescência, né? Porque não é uma palavra que a gente usa, né, habitualmente. Então, recrudescência significa exacerbação do egoísmo. Então, o Kardec, quando pergunta sobre a sociedade, o resultado dos laços familiares sendo relaxado, a espiritualidade nos diz que é uma exacerbação do egoísmo. Então esse egoísmo que ficaria exacerbado. Eu já venho falando para vocês aqui que egoísmo não é uma palavrinha ruim. A gente ser egoísta no senso, no volume bom, ele é interessante. Porque o ser, não o egoísmo, né, mas o ser que rege com o ego, eu acho que eu estou falando até uma coisa estranha aqui, né? Mas vamos lá, vou me corrigir, tá? Não é a gente ser egoísta, mas a gente ter o ego, porque o ego ele nos proporciona nos apresentar, né? Eu estou aqui usando o meu ego, obviamente, para me apresentar a vocês em cima de tudo aquilo que eu trouxe de preparação para esta live hoje à noite, ok? Agora, a exacerbação do ego, que vai para o egoísmo, é que não pode existir. E a gente vê, e eu trouxe essa pergunta do Livro dos Espíritos justamente porque eu tenho observado que muitos, né, a grande maioria das pessoas hoje estão bastante egoístas. Não estão, vamos falar a linda frase que todo mundo gosta de usar, né, na atualidade, sendo empático. Nós não estamos sendo empáticos uns com os outros, tá? Então, a família, que é a base fundamental sobre a qual se ergue aí um imenso edifício da sociedade, não é verdade? Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Essa frase
Quem falou foi Joana de Ângeles. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos e é abalada nas suas estruturas. Palavra da nossa querida amiga, que ela fala muito sobre a família, sobre esse eixo familiar, né? E eu achei, além de adorá-la, achei por bem trazer esse trecho que ela traz, né? Então a família, ela é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício dessa sociedade. Porque se a gente não tem a família que nos alicerce, né, que nos dê esta base, o que é que acontece? Nós ficamos perdidos. Porque nosso núcleo familiar consanguíneo é o primeiro agrupamento em que nos compete a fazer o bem. Mas não é o único, tá? Pois nossa família é a humanidade inteira. Jesus, em seus ensinamentos, ele traz, né, bastante, né, nas suas palavras, nas suas parábolas, né, sobre essa família universal, né? Mas a família consanguínea, física, ela é a primeira que vai nos agrupar para esta sociedade, que vai ter a competência de fazer com que nós tenhamos o eixo, né, de boa convivência, de empatias, de amor, de caridade, de benevolência. É a nossa família consanguínea. Aí eu fui buscar o dicionário, porque eu achei interessante a gente pegar essa definição também do dicionário. E o dicionário, ele define a família como um grupo de pessoas com ancestralidade em comum ou em que vivem sob o mesmo teto. Olha que interessante, né? Então ele fala da nossa ancestralidade. E essa ancestralidade, a gente não pega apenas a ancestralidade do nosso DNA. A gente pega também essa ancestralidade de outros, da lei da reencarnação, porque nós aqui acreditamos nessa lei da reencarnação. Então a gente vai pegando essa ancestralidade, né, dessa parentela universal que a gente tem, porque somos muitos. Para o Espiritismo, há duas espécies de família: a família espiritual e a família corporal. E entender as características de cada tipo e a diferença entre eles é essencial para compreender os nossos laços e encontrar as respostas que tanto procuramos. Então a palavra espiritual, por sua vez, ela vai se referindo à natureza do espírito. Somando os dois significados, aí vamos formar a ideia de que a família espiritual é um grupo de pessoas que se une no mundo imaterial. Não é assim? A gente vai começando a fazer essa reflexão. E aí, minha gente, não é uma definição não tão precisa, ok? Mas abre as portas para um caminho de uma compreensão que o Espiritismo ajuda a concretizar quando fala das leis da reencarnação. Tem um livro, Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, diz que a família espiritual é definida com uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Esse é um trecho do livro Entre a Terra e o Céu. Não é lindo esse trecho? Lê esse livro, que é um livro muito bom de ler, né? Além de tudo, que é muito bom ler, tá? E esse livro é uma leitura muito boa, é uma leitura muito fácil, né? Que ela traz esse eixo de vínculo que a gente vai estabelecendo aí, né, para nossa família, né? Porque, em outras palavras, a família espiritual é a forma
é formada por espíritos simpáticos que se conectam aí pelos laços do amor, podendo ter parentesco corporal e espiritual. Jesus explica aí no conceito de família espiritual na passagem do Evangelho de Mateus, né, no capítulo 12, versículo 46 e 50. Né? Enquanto ele ainda falava à multidão, a mãe e os irmãos de Jesus estavam de fora, procurando falar com ele. E alguém disse assim, um dos discípulos, né, disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando para falar. Então ele responde de uma forma muito indagadora, né, e faz com que as pessoas que estão ali pensem, né, ele responde assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E entendendo, e nesse processo desse entendimento, com essa pergunta que ele faz, quando a pessoa afirma que está o pai, os irmãos e a mãe dele lá fora, né, e ele responde com uma pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele, estendendo a mão para seus discípulos, né, ele abre os braços e disse assim: eis minha mãe, eis meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, esse é o meu irmão e é minha mãe. Então, quando ele afirma isso, né, ele vai mostrando que a gente tem essa parentela de uma forma muito mais expandida. Por isso que é tão importante essa empatia que a gente exerça sobre as pessoas que a gente vai encontrando no nosso caminho. Né? Às vezes a gente fica numa agregação tão grande familiar e a gente às vezes esquece que existe uma família universal do lado de fora. Ou então eu esqueço da minha família consanguínea e vou para o mundo afora. Porque Jesus, quando falou isso, ele não estava desprezando a família dele. E Allan Kardec, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele analisa esta passagem evangélica, tá? E diz o seguinte: os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, que são ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então Kardec explica, né? Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos, não é verdade? Uns aos outros, esses espíritos que terminam afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Kardec fala isso também nesse capítulo, que se traduzem aí na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Porque quando a gente tem entre nosso núcleo familiar, onde a gente vem para exercer, né, essa família aqui na Terra, muitas vezes a gente vem com alguns amigos em espírito, encarnados, né, que a gente não se afina tanto. E é justamente a benevolência de Deus que nos dá a oportunidade para que a gente possa ter o eixo da tolerância, praticar essa tolerância. Porque se eu não sou tolerante dentro de casa para esse ente, esse parente, né, eu tenho uma antipatia, acha que eu vou ser simpático lá fora? Posso até ser, mas eu vou estar exercendo muitas vezes um eixo hipócrita a partir do momento que eu não começo a entender o porquê dessa antipatia com o meu ente tão próximo, consanguíneo. Não é verdade? E a gente tem que começar a prestar bastante atenção a isso, tá? Porque se a gente se perde nessas provações, significa que o nosso planeta, que a gente pede tanto, né, que seja de um planeta de regeneração, de construção, ele vai demorar muito mais. Porque um planeta ele só evolui a partir dos que estão aqui habitando. Olha só. Então, vamos começar a trabalhar bem as nossas antipatias internas,
né? Nesse núcleo de família. Porque não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações. E segue aí dois seres nascidos de pais diferentes, podendo ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Mas pelo sangue é um eixo de provação e de aprendizado. Então a gente precisa começar a entender melhor todas essas leis que regem, né? Porque quando a gente diz assim, meu Deus, por que eu nasci nessa família? A gente não se pergunta, né? Por que eu não fui para aquela outra, né? Que eu vejo as pessoas todas em harmonia, né? Eu nasci numa família tão complicada, um pai complicado, uma mãe complicada, um irmão complicado. Não me dou bem com meu pai, não me dou bem com a minha irmã. E aí a gente vai... Mas quais são as provações, as leis que regem o processo evolutivo dessas pessoas que se unem? Porque amar e ser simpático lá fora, para quem a gente se reconhece, é muito fácil. Então, no capítulo 4, eu acho que é número 13, no item 13, tá? Diz assim, podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, né? Ao passado que dois irmãos consanguíneos, ele pode repelir-se conforme se observa todos os dias, né? Todos os dias eu escuto isso muito em consultório, eu escuto isso muito na minha vida, né? De pessoas que não toleram pessoas que estão no mesmo ambiente familiar. Porque o problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Então nesse capítulo fala dessa pluralidade das existências, capítulo 4, tá? No item 13. No item 13. Então só assim, através desta pluralidade das existências, é que a gente vai começando a entender o eixo, né, de harmonizar com essa família que nós viemos exercer aqui, né, no caminho do espírito, né, para que a gente possa ter essa família aí universal. Há duas espécies de famílias. A família, como eu já falei, pelos laços espirituais e pelos laços corporais. E essas duas a gente precisa colocar em uma harmonia. Porque são duráveis essas primeiras, tá? A espiritual, porque ela se fortalece pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. E a gente fala aqui da reencarnação, porque as segundas ainda se encontram ainda numa fragilidade como a matéria, que se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então a gente precisa prestar bastante atenção nessa nossa jornada, né? Foi o que Jesus quis nos tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão a minha mãe, os meus irmãos, pelos laços do Espírito, né? Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é o meu irmão, é a minha irmã e é a minha mãe. Então, naturalmente, essas passagens também não devem nos levar aí à conclusão de que a família em que encarnamos, né, é de pouca importância. Porque não nascemos por acaso ou acidente em nenhum círculo familiar. Porque há pessoas que, em momentos de rebeldia, de raiva até, afirmam que não pediram para nascer. E olha só, isso é uma grande conversa fiada. É um desabafo sem propósito, sem causa. Tá certo?
porque a gente pede sim para nascer e a gente pede para vir nesta família e cumprir exatamente os karmas estabelecidos dentro desta família. Seja de pais que estão unidos pelo matrimônio, sejam de pais separados, irmãos separados, né? Então a gente pede para nascer. Então, o que é que você está fazendo muitas vezes da tua vida no eixo de esclarecimento e de entendimento para que esta união ela se fortaleça cada vez mais no processo dessa pluralidade? Charlane, a minha mãe está te elogiando aqui, dizendo que você é linda. Ah, meu Deus, muito obrigada. Eu achei que era uma pergunta. Tô espremendo, diz a ela que eu tô espremendo os olhos. Pois é, olha, diga a sua mãe, como é o nome da sua mãe, Charlane? Diga a ela que a gente se prepara para vir aqui, viu? A gente bota maquiagem, né? A gente se arruma. Até perfume eu coloco. Eu sei que vocês não vão sentir meu cheirinho, mas eu coloco até perfume quando eu venho pra live, pra ficar bonito pra vocês, ok? Muito obrigada, viu? Que coisa linda, Charlane, você com sua mãe assistindo essa live. Gostaria de conhecer a casa, quais os dias que posso ir? Dani, eu vou dar uma interrompidinha no que a gente tá falando, não queria perder tanto raciocínio. Antônia, um beijo, dona Antônia, muito obrigada pelo carinho. Olha, eu vou responder, eu gosto de sempre responder perguntas no final, tá? Mas como hoje eu tô um pouco sozinha aqui, aí eu vou, de vez em quando eu dar uma olhadinha. Olha só, Dani, a gente tá com a casa física ainda fechada, né? A casa física, ela se encontra fechada. Saímos da Madalena e estamos indo para um Bom Gir. Só que assim, a gente já fez a mudança, viu, César? A gente já fez a mudança, a mudança física, porque a casa ela ainda está sendo preparada. Como eu falei para vocês em outros momentos, nós estamos ainda produzindo a casa. É muito trabalho, né? E a gente trabalho de formiguinha, e a casa ainda está sendo preparada. Então, eu acredito, a gente não tem ainda uma data específica, viu, César, para volta. Mas assim que a gente tiver, a gente vai passar para vocês aqui. Eu espero que o ano que vem, eu acredito, né? Que o ano que vem a gente já esteja iniciando os trabalhos, tá? Porque esse ano a gente vai ficar mais na organização da casa e a organização com os amigos trabalhadores, né? Porque a gente faz um tempo que só estamos trabalhando via virtual, né? A gente só está no virtual, né? E a casa ela precisa de uma condensação aí também dos trabalhadores. Então a gente vai precisar ter os trabalhadores, fazer alguns trabalhinhos com eles, arrumar a casa para a gente poder atender vocês muito bem. Jaqueline, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que as meninas disponibilizem o endereço, tá? Eu não sei dizer ainda o endereço correto, né? A gente tá tão acostumada a colar com a Madalena, né? O endereço da Madalena, que eu ainda não sei de qual o endereço. Mas assim que eu tiver, a gente passa o endereço para você, tá bom? Um beijo bem grande. Se algum trabalhador da casa tiver por aí, souber, aí pode colocar aí no Instagram. Mas a casa, eu repito, ela ainda tá sendo preparada, tá certo? Bom, gente, vamos lá falar de família, né? Porque meu tempo é curto. Então, assim, eu até me perdi o que eu tava falando, mas enfim, quando a gente vai começando, né? Não, a gente não pediu então para nascer, então essa rebeldia a gente não pode estar exercendo aí, tá? Não parem de falar isso, por favor. Essa palavra de rebeldia, ela não pode mais existir. Não pedi para nascer nessa família. É conversa fiada, então não vai por aí. Porque ainda que não nos lembremos, a maioria da humanidade terrestre pede novas chances de aprendizado e de reparação dentro de nossas possibilidades de maturidade moral e intelectual.
tá? Então a gente pede para nascer, a gente pede para vir em uma família. Nascemos onde e quando e com quem precisávamos. Isso está escrito lá no Livro dos Espíritos, ok? Porque essa possibilidade dessa maturidade moral e intelectual, ela é necessária para o nosso eixo evolutivo. Com isso podemos definir que devemos fazer o bem a todos que estão à nossa volta. E não nos esquecer dos grandes ensinamentos de Chico Xavier. Chico Xavier nos deu um grande ensinamento que diz sobre a caridade. Ele diz o seguinte, mas a caridade, ela não é só praticarmos o bem para mostrarmos ao mundo o quanto somos caridosos. A caridade começa dentro da nossa casa, com a nossa família, respeitando cada um que está perto de nós. Então, assim, quando essa caridade ela vai com esses ensinamentos maravilhosos de Chico, né? A gente vai começando a estabelecer essa caridade dentro, né, dessa possibilidade, a gente vai começando a exercer, né? Vamos sendo mais tolerantes, pacientes, a gente vai aprendendo a saber ouvir, falar, né? E criticar também, mas uma crítica que venha para um eixo de uma construção. Vê como é que a gente vai aprendendo, né? Quando conseguimos fazer isso de coração, sem rancor, sem ódio, sem inveja, dentro de nossa casa, né, de nossa família, estaremos preparados para fazer a caridade fora de nosso lar. Ou seja, estaremos felizes em receber amor, carinho, amizade. Olha só uma simples ação de aprendizado e de aprimoramento dentro da nossa família. Porque a partir do momento que somos humildes e aceitamos todos como são, nossa vida melhora e muito. Né? E a gente precisa fazer isso principalmente nos dias que estamos vivenciando hoje, meus amores. Porque a gente está passando por muitos tumultos, muitos. E se a gente não aprimorar este caminho da amizade, do amor, da tolerância, da caridade, né, nessa grande família, a gente vai vendo tantas desgraças pelo meio do caminho. Porque nós crescemos espiritualmente e sempre continuaremos a crescer, ok? Vamos ser caridosos conosco mesmo, vamos aproveitar a oportunidade de amar e sermos amados. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não há necessidade de rivalidade. Somos nós que dirigimos nossa vida para a evolução maior. Não tenhamos medo de nada, porque a fé que possuímos nos levará ao caminho do bem. E a família espiritual, ela é ligada pelo laço do espírito, que não se perde com a morte, ou mesmo durante a vida na terra. Já a família corpórea, né, quando a gente não tem essa tolerância toda, por sua vez, ela é ligada apenas pelo laço consanguíneo. Mas que tal esse laço consanguíneo a gente poder também começar a trazer para esta família espiritual? Por isso que por essa razão a união entre os membros é frágil e é fácil de ser desfeita. Quando a gente só olha apenas para a questão física, orgânica, sanguínea, a gente muitas vezes perde, né? Deixamos frágeis as nossas bases familiares, onde a gente nasce. E a gente vai viver essa família mais espiritual. A gente tem que prestar bastante atenção a isso. Porque essa afinidade espiritual é o universo regido pela lei da afinidade. É esse universo que vai nos regendo por esta lei, né? E segundo esse princípio, nós somos atraídos por esse desejo, né? Por essas vibrações, essas aspirações semelhantes que a gente vai percorrendo durante a vida.
Por isso, nesse sentido comum, se eu for dar um exemplo aqui, que muitas pessoas que sintam mais próximas a amigos do que aos familiares. Mas olha só, lembrando que é nos familiares que a gente vai ter este crescimento. Lembra lá quando eu falei no início da nossa conversa e eu disse para vocês o seguinte: se a gente não tiver este eixo de tolerância, né, essa ancestralidade, essa constelação familiar bem estabelecida, nós não podemos lançar mão para esta família espiritual. E o Livro dos Espíritos, eu falando bastante hoje do Livro dos Espíritos, né? Vai ler o Livro dos Espíritos, porque ele responde muitas coisas, afinal de contas ele foi o primeiro, né? Então vai lá ler, né? Então no Livro dos Espíritos, a afinidade espiritual fica inteligível quando Kardec, ele questiona os espíritos sobre como as pessoas se afeiçoam às outras, né? E essa é a pergunta, na pergunta 484, que os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas. Essa é a pergunta que ele faz. E a resposta diz o seguinte: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens, né, viciosos ou que possam vir a sê-los, daí a afeição por causa da semelhança das sensações. Então nós temos muitas sensações. As sensações que a gente tem por afinidade simpáticas e por afinidades não tão simpáticas assim. Esses viciosos. Então, se eu tenho na minha família consanguínea uma afinidade viciosa, é interessante que eu vá entender melhor porque essa empatia, não a simpatia, é uma empatia, né? Porque quando a gente começa a entender, a gente começa a ter o eixo de uma evolução propriamente dita, né? Cabe, né, a acrescentar em vários modos que os espíritos que vibram em baixa sintonia também se ligam pela energia. Então, se eu não sou simpática por alguém, principalmente no núcleo familiar, é interessante eu entender o porquê eu estou entrando na mesma vibração. Porque essas são as provações e missões em família. Porque a vida no corpo físico tem o propósito do aprimoramento moral. Então, se eu tenho dentro do meu núcleo familiar uma pessoa, um parente, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, seja lá quem for, que eu não vou me afinizar, vai entender o porquê você entra nessa mesma vibração. Porque para que o nosso progresso aconteça, somos submetidos a provas e expiações, não é assim? Não é assim que a gente aprende na lei da reencarnação, né? Porque as provas são como desafios, enquanto as expiações é dada a oportunidade de tornarmos consciente as faltas cometidas, sejam na reencarnação atual ou nas vidas passadas. Aí muita gente diz assim: Alexandre, eu tinha que entender o que foi que eu tive em vida passada. Não, querido, entende agora. Não é em vida passada que tu vai resolver, não. Tu tem que resolver agora, onde você tá. Porque há diferentes naturezas de provas e expiações, tá? Que são combinadas no plano reencarnatório. Então, este ente querido aí, parente, seja lá o que for, que você não se dá bem, vocês entraram em um acordo antes de virem para cá. E aí a gente vê que algumas delas estão relacionadas à família.
Joana de Ângeles, lá vem eu com ela de novo, né? Aborda esta questão no livro Constelação Familiar. Olha só, tem um livro chamado, de Joana de Ângeles, chamado Constelação Familiar. Ele é psicografado pelo médium Divaldo Franco. Vai lá ler. Porque certas vicissitudes parecem acometer apenas um membro no lar. Mas, na verdade, ela vai afetar toda a constelação familiar. Concorda comigo? Inclusive essa constelação familiar que a gente tem espiritual. Porque quando eu vou lá fora falar mal de um ente querido que eu tenho dentro de casa, ou eu vou dizer, olha, eu sou humilhada, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E aí o outro se compadece, te chama de coitadinho, te traz para a família dele, e aí vocês laçam, né? Fazem um perfil, e você não resolve a tua família interna. E aí, cadê essa lei, esse planejamento reencarnatório? Cadê as provas e as expiações que você está passando e você não está tendo a coragem de enfrentar de uma forma polida, tolerante, tranquila? Eu sei que muitas vezes, gente, é difícil a gente ter controle, né, das nossas emoções. Mas quando a gente começa a se tornar conhecedor e entendedor, a gente começa a ter uma certa cautela. Eu posso até explodir, mas eu vou explodir, mas eu vou pensar. E se eu explodir e eu não fui legal, eu vou lá e eu peço desculpa. Eu sento com essa pessoa e eu vou lá e converso, né? E isso é que é o processo do eixo que a gente chama da evolução do espírito. E é o caso, muitas vezes, olha, é interessante eu falar sobre isso, quando acomete apenas um membro no lar, mas na verdade vai afetar toda essa constelação familiar, e muitas vezes vem por uma doença degenerativa, distúrbios mentais graves, por exemplo. É o irmão, é uma irmã, é um pai que adoece, é um tio que está doente, né? E que eu tenho que vivenciar, eu tenho que conviver com esta pessoa. São situações nas quais o sofrimento não pertence somente ao padecente, tá? A quem está passando pela doença, mas a todos que estão à sua volta. Aquela pessoa que se droga ou se toma álcool, a gente tem muito na família, né? Que toma álcool, né? Que bebe, né? Que é alcoólatra. Então isso vai tendo uma extensão para toda a família. Enquanto isso acontece, é importante que a família se una para lidar com as vicissitudes, encarando aí a situação como uma grande lição. Porque afinal a dor se apresenta como um mecanismo evolutivo. Essa dor poderia doer tanto? Não. Tá aí, né, esse eixo evolutivo. A partir do momento que eu entendo, eu compreendo e eu sou tolerante, né, num processo de ajudar aquele... Aí tem muita gente que diz assim, mas Alexandra, a gente cansa de ajudar, mas o outro não quer. Aí o que a gente tem que fazer é respeitar. Porque até mesmo nesse mecanismo de evolução existe um eixo de respeito. O espiritismo nos relacionamentos difíceis na família e os conflitos familiares são comuns, como todos nós sabemos. No entanto, em alguns casos, os relacionamentos podem ultrapassar os limites da natureza da convivência, não é assim? E há evento de, às vezes, irmãos, né, que não se dão bem, que brigam entre casais, até entre pais e filhos, que encontram muitas barreiras neste convívio. Então, essas dificuldades nos relacionamentos têm uma justificativa. Quando entendemos a formação das famílias, conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo diz, ele diz assim, ó, o espírito que se encarna numa mesma família, sobretudo como parentes próximos,
são os mais frequentemente espíritos simpáticos ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, se eu não tenho esse eixo de esclarecimento e dessa tolerância, minha intolerância ela vai ser muito maior. E minha fuga também. Desculpa. Porque pode muito ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, tá? Separados por antipatias igualmente anteriores, né? Que se traduzem também por seu antagonismo na Terra a fim de lhe servir de prova, né? E como esclareceu Kardec, nem sempre uma família ela é formada por espíritos simpáticos. Muitas vezes os espíritos se encontram e se ligam na reencarnação atual para reparar débitos do passado. E se a gente foge desses débitos? E se a gente não entende, se a gente não perdoa? Porque pode ser que a gente não fuja, a gente continue, mas a gente não perdoa. E aí? Porque não são aí os laços, Kardec fala, tá? Não são os laços da consanguinidade, os verdadeiros laços de família. E sim da simpatia e da comunhão, de ideias, os quais prendem os espíritos antes e durante e depois das suas reencarnações. Então a gente precisa começar a compreender, né, esse eixo de intolerância que a gente está vendo aí, tanto eixo de intolerância, gente, entre família. A gente precisa entrar num processo de uma compreensão. Porque a gente vai parar onde se a gente não compreender? Ah, tu tem uma opinião, eu tenho outra, então vamos nos respeitar. Isso já é um processo evolutivo. Porque assim, ó, os laços de família, eles são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Então podemos entender que os laços da família não são destruídos pela reencarnação, como pensam aí muitas pessoas, né? Pelo contrário, são fortalecidos e respeitados. E aí entra o princípio oposto que os destrói. Então é esse princípio que a gente vai começando a entrar num eixo de entender. Compreender essa reencarnação, aí ela é tão importante. Eu estou vendo uma pergunta. Ah, Antônio está anotando. Depois eu respondo, tá, Salles Barros, Lucena? Daqui a pouco eu te respondo, tá, Salles? Então, assim, ó, os laços da família, a compreensão dessa reencarnação, né, que somos conduzidos a vivenciar um relacionamento de entendimento, com a possibilidade de adversários do passado reencarnaram sobre a mesmo teto familiar, e essa convivência familiar vão se tornando oportunidade valiosa de reajuste. Esses reajustes que a gente muitas vezes precisa ter. Isso explica muitas vezes a aversão que pode surgir entre pais e filhos ou entre irmãos, e deve servir como um estímulo a mais para que, com dedicação, renúncia, né, possa promover aí a reconciliação pelo amor e pelo perdão. Perdão, ô palavrinha fácil de falar e difícil de fazer. Porque cabe principalmente aos adultos, conscientes dos seus compromissos perante a família, assumir o papel de educar e orientar dos demais membros dessa família. Às vezes vem um que tem um esclarecimento, vai lá e conversa, simplesmente não se esquiva, porque a gente tem visto muito isso, viu? Muita gente com consciência, mas dizer assim, essa família minha não tem jeito não, deixa pra lá. E aí vai embora,
Sabe-se que algumas vezes o espírito que reencarna como um filho é mais evoluído do que os pais. Mas mesmo assim, as funções não se invertem, ok? Você pode até escutar um filho, mas as posições não vão ter que ser reinvertidas. Mas também eu não tenho que ser intolerante e dizer assim, eu sei mais porque eu sou adulto, cala sua boca. Como tantas vezes a gente escuta, né? Ainda que exista a hierarquia nos moldes antigos, o processo pedagógico, educacional, é sempre tarefa dos pais, tá certo? Então, por favor, pais, eduquem os seus filhos. Eduquem. Pode ter a idade que tiver. Eu sempre dou exemplo muito do meu pai. Meu pai, ele tem nossa, tem os seus defeitos, como todo ser humano, né? Mas de vez em quando ele nos dá algumas lições. Algumas lições até através dos seus atos. E quantas vezes eu, quanto filha, chego para ele e dou algumas lições. Então veja a troca, mas com muito respeito. Eu o respeito e ele me respeita. Essa é a pedagogia educacional que a gente tem que exercer nos nossos lares. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos enfrentando jovens com o mundo se abrindo, com várias informações, mas os pais às vezes estão perdidos na própria educação. No livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem um espírito chamado Laura, que nos traz a seguinte reflexão, e eu achei tão... Eu folheei o livro Nosso Lar esses dias, e aí eu vi essa... Eu disse, pô, vou colocar, já que eu tô falando... Como eu falo para vocês, quando eu vou fazer a live, eu fico mexendo em várias coisas que eu já li, que de vez em quando me dá uma correlação ao que eu vou falar, né? Então eu vou lá e procuro. Então assim, ó... Tem um espírito chamado Laura, é o livro Nosso Lar, é psicografado por Francisco Cândido Xavier, tá? E ela nos traz a seguinte reflexão. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Não é lindo? Laura, é Laura, espírito chamado Laura, tá lá no livro Nosso Lar, vai lá ler, lindo a mensagem dela, porque assim, com o cultivo permanente da harmonia do lar, do amor, da prática do perdão, do respeito mútuo, a família será o verdadeiro agente transformador para uma sociedade mais fraterna e mais justa. Então, quando a gente tem essa fraternidade, essa família fraterna, mais justa, a gente começa a encontrar esses laços familiar, né? Que a gente tanto se afiniza por aí afora. Tem a pergunta, né, de Salles. Salles, vou ler tua pergunta. E quando a família é construída a partir do homem e da mulher serem divorciados e o quê? E construído, é? Constrói. Divorciados e constrói uma família. Peraí.
E quando a família é construída a partir de um homem e a mulher serem divorciados e constrói uma família, qual o olhar do Espiritismo? O mesmo de toda a família, viu, Salles? O mesmo. A gente não muda. A família é aquela coisa. Pode mudar de endereço, mas ela continua a mesma. Nos mesmos preceitos, né, de educação. Olha o que o Espírito Laura ela fala. Olha o que ela nos reafirma. Porque a gente tem que considerar que o lar que constitui dentro esta família, ela é uma conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Então, a partir do momento que a gente, mesmo vamos lá, eu tenho vários exemplos que pessoas que se casam novamente e aí constrói família, mas teve filho com uma pessoa, teve filho com outra e constrói, e aí essa família ela vai se agregando e fica uma coisa linda. Então, é esse esteio, né, que a gente deve verdadeiramente, né, servir como um templo para que a gente possa cada vez mais estabelecer, solidificar. E aí a gente vai vendo por aí a solidificação nessa família espiritual que a gente vai encontrando. E assim a gente vai estabelecendo cada vez mais a empatia diante deste lindo coletivo, desta grande família universal. Quando Jesus, na sua prática, ele diz: olha, quem são meus pais? Quem são? São todos vocês. Então não há família que se constrói, né? A família que acabou ali o relacionamento, não tá, e vai seguindo um caminho, você constrói outro. Agora procurem fazer uma agregação, porque muitos dessa família, eles desagregam. E isso não pode. Vai ler. Lê, Salles, o livro Nosso Lar, tá? É um livro muito lindo de ler. Ok, gente? Eu tô já chegando quase nos meus 10 minutos finais. 2 minutos finais. Queria mais, né? Gente, eu espero que eu tenha passado bem o recado para vocês, né, dessa família. Eu ia trazer um outro tema hoje, mas eu vou trazer ele posteriormente. Eu pedi para a Patrícia mudar, sim, né, mês passado, porque eu fiz muitos laços de famílias, né? Eu tenho a minha sanguínea, que graças a Deus a gente vive numa harmonia e nessa harmonia aprendendo um com os outros. E eu formatei várias famílias durante toda a minha existência, até a idade que estou, né? E uma família que eu quero dedicar esta live hoje é a família Martins e a família Miranda, né? Que foram pessoas que me acolheram. Várias famílias eu quero dedicar, na realidade, né? Várias famílias, né? Mas essa família foi uma família que me acolheu como filha, e eu me sinto muito privilegiada, muito acarinhada por todos eles, né? E teve uma pessoa que partiu para o plano espiritual, né, que foi de fundamental aí na minha trajetória enquanto pessoa. E eu quero dedicar a ele, a João Bosco Martins, que está na pátria espiritual, que Deus o abençoe sempre. E eu queria fazer muito essa live hoje em homenagem à sua memória, né? E em homenagem a toda a família, essa família Martins e Miranda, que sempre me acolheu de uma forma maravilhosa. Eu agradeço bastante a todos vocês por fazerem parte da minha família espiritual, esses reencontros maravilhosos que a gente vai tendo, né? Que a gente vai aprendendo e aprimorando. Vamos ser tolerantes, porque é só o caminho da tolerância que a gente vai alcançar grandes voos aqui para a evolução desse planeta. Só através do perdão verdadeiro, perdão
Não é aquele perdão, eu perdoo. É o perdão através da compreensão. Porque aquela pessoa te faz mal, entende. Às vezes as pessoas, elas agem de forma impetuosa, né? E às vezes não para pensar o caminho que está sendo traduzido dessa grande família. Então, perdoe de uma forma, perdoe a si, perdoe ao outro, né? Tenha um olhar caridoso e amoroso, né? E assim que a gente constrói família, ok? Um beijo para todos vocês, que Deus abençoe a todos, uma boa semana, e eu vou encerrar com o Santo Anjo, né? Que é uma oração que a gente faz na nossa amada Quinta de Luz. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ilumine, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês, construam a família de vocês, seja ela feita dentro de um núcleo sanguíneo, seja ela essa família espiritual, de uma forma branda, amorosa, carinhosa, porque a gente vai sendo retribuído cada vez mais quando a gente pratica a verdadeira caridade, ok? Um beijo bem grande no coração de todos vocês, minha grande família Quinta de Luz, e nos veremos em breve. Tchau, tchau. Beijo, Jesus!